Opa, beleza? Então, o que você vai ver agora é um vídeo em que eu comento junto com o meu irmão um vídeo que ele postou há algumas semanas atrás na nossa página do Face, do Centros Sociais Solares, onde o título do vídeo é Dinheiro não é papel higiênico. Estou fazendo essa introdução porque a gente esqueceu de fazer, o vídeo começa do nada, já mostrando um pedaço do vídeo dele e logo em seguida a gente começa a comentar. É isso. Oi pessoal, bom, faz um tempo que eu tô para gravar uns vídeos aí, né, de coisas que eu tenho já escrito na internet e também não só eu, como teóricos da ciência, né, o pessoal que estuda bastante tem falado, e esse vai ser o primeiro, né? O título dele é Dinheiro é papel higiênico. O que eu vou querer dizer nesse vídeo? Querer, né, principalmente focar nas pessoas que gastam dinheiro, tem muito dinheiro para gastar e gastam em coisas totalmente desnecessárias, né, que estão fazendo o nosso planeta ter problemas sociais, né? Por exemplo, o primeiro exemplo seria gastar com roupa desnecessariamente, né? Você querer usar cada dia uma roupa diferente, ter vários tipos de roupa é um absurdo num planeta que tem um monte de gente passando fome. Sobre o que você falou, essa parte, né, de desnecessário me lembrou uma coisa na cabeça. Eu concordo com essa parte, concordo totalmente. Com as outras que vão vir no vídeo, eu tenho umas críticas a fazer. Mas nesse caso eu concordo totalmente. Mas o lance que me lembrou, né, das roupas para doação que a gente estava falando. Eu tenho, pensa bem, o cara, né, eu não sou casado, não trabalho em escritório nem nada. Eu tenho 2 armários lotados de roupa, que eu não comprei nenhuma. Mas mesmo assim é muita roupa, né? Eu não sei, talvez seria legal fazer um cálculo de quantas roupas um ser humano precisa. Deve ter em algum lugar, né? Assim, no ano todo, sabe? Roupa de frio, de calor. Quantos armários você tem? Então, eu aqui tenho uma. Pode até mostrar. Ali. Tá vendo? Tem um armário grandão. E até uma coisa curiosa, né? É que ele tem 3 partes. Tem a parte da esquerda, a do meio e da direita, né? Eu uso, eu não uso nem, eu uso da esquerda e não uso nem ela inteira. Tem umas coisas lá em cima que, O né, na resto parte tem de cima pequeno? mesmo. Então vou chegar lá. Opa, Entendeu? Então, embaixo, ó, você vê, ó, roupa mesmo, eu uso as 3 gavetas e uma prateleira. E lá em cima, na prateleira de cima, eu ponho umas roupas que eu não uso quase nunca, né? E tem caixa, tem livro lá em cima. E embaixo a papelada minha de aula, de comprovantes da FAPESP, desde a FAPESP que eu guardo algumas coisas. Eu uso essa lado esquerdo. O meio e a direita é hum, aquele que usa. é, Então, eu preciso de, né, 1/3 do, e é do grande, armário, aquilo tá? aqui é 2,20 m, como é que é? É, tem por aí, de largura e de altura. É, de altura tem uns 2,20, acho que de largura tem um pouco mais, né? Eu tenho Então, 2 até a gente tem que lembrar que eu sou homem, né? E o homem realmente, a grande maioria, tirando os metrosexuais, né? A grande maioria não tem muita vaidade. aí que tá, eu não me Assim, sinto muito à vontade de criticar os metrosexuais, sendo que eu acabei de falar que eu tenho 2 armários cheios de roupa, né? Tudo bem que não é armário até o teto, são armários menores, mas são 2 e lotado, assim. Tipo, eu tenho mais ou menos umas você tem 40 roupa, camisas. é que você tem roupa de cama também, né? Tudo aí, roupa de Mas a roupa de cama fica em uma toalha. parte só, assim, dele. Eu não tenho muita roupa de cama, não, nem de
de banho. Aqui em Toalha. casa a roupa de banho e de cama fica já no armário do Luan, né? Fica lá. Então, mas mesmo assim, eu teria o quê? Esse 1/3 caberia, tudo meu de roupa de cama, roupa de banho, que seria a minha parte, né? É isso que é legal comparar, porque realmente eu, que como nunca casei, assim, eu cheguei a trabalhar em lugar que eu tinha que trabalhar de terno, né? Você também, mais ou menos, né? Mas mesmo assim, era um, dois. Eu cheguei a ter 4, 5 blazers aqui, sendo que eu usava um por ano e olha, uma vez e assim, e agora mesmo, assim, tem essas 40 camisas sociais, que agora no frio talvez eu use quando podia sair, né? Eu ia num barzinho, assim, ou até a camiseta polo também tem umas 40, 50, assim, não uso. Só que até antes eu guardava elas, porque eu pensava, vou trabalhar no Inc lá, né, com o Robert, alguma coisa. Só que já faz uns 3, 4 anos que eu já não dou a mínima, assim, eu coloco uma roupa boa, né, que não tá desbotada, porque eu também faço um pouco de trabalho físico quando eu vou ajudar ele, né, então, de carregar caixa, então não tem por que ficar usando essas roupinhas, né? Eu também parei de usar roupa social, né? A última Meia, vez que eu meia usei fina é horrível de usar, né, tipo, nossa, é, não, pega roupa nos peitos. social ela é péssima se eu pensar na vida real, assim, no Brasil, que é um lugar quente, né? Mas a última vez que eu usei roupa social, né, foi quando eu tive que ir lá no juiz. Não adiantou porra nenhuma, né? Então, na verdade, Ah, eu não. devia ter ido de uma roupa mais zoada, porque foda-se, não adiantou nada. E hoje em dia eu dou aula, né, quando eu dava aula presencialmente, né, que agora a gente está em casa, então em casa eu dou aula de bermuda mesmo, camiseta, descalço. Eu fico em casa descalço o dia inteiro. Isso talvez é uma Agora das na coisas, né, que tem que mudar com a quarentena, assim, que além da coisa de não precisar sair de casa, fazer certas coisas, é que não interessa o que você está vestindo, sabe? Se você. sim, não, e eu como professor da rede estadual, né, eu não fui nenhuma vez como eu ia na universidade, de calça. Né? Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu ia de social, né? Sapato, calça, camisa, né? Não cheguei a usar gravata, mas ia assim. Aí com o tempo eu já fui mudando, já comecei de tênis, porque eu tinha que caminhar muito, né, para pegar ônibus. Então já comecei de tênis, calça, né? Até que deu motivo pro meu chefe começar a me chamar de indiano, né? Por causa de eu usar calça jeans ou calça social com camisa e tênis, né? E aí, mas daí com o tempo, já no último ano que eu estava lá, eu já usava calça e camisa curta já não ligava para mostrar a tatuagem. E como aluno do ensino fundamental e médio, como aluno, não como professor, isso eu nunca liguei mesmo, porque é isso que é o legal da parte pública, né? Você não está sujeito à avaliação de uma pessoa. Você não é obrigado a usar aquela roupa que vem da escravatura, né? Que essa roupa social ela tem tudo a ver com a questão da escravatura, né? O pessoal trabalhava cortando cana de roupa quente, É né? verdade. Roupa e todas as outras atividades, né? Cortar cana ainda tinha que se proteger, né? Porque a cana ela corta. Mas assim, tudo que eles faziam era com roupa quente no Brasil, que é o calor do caramba. Ah, não, se pegar Então, os filmes legal, também lá no sul dos Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Os caras sim. chegam da África e tem que. Já não basta sendo escravizado, você ainda é meio que obrigado a vestir uma coisa desconfortável, né? E hoje em dia, no meio corporativo, impera isso aí, né? Se você não vai bem vestido do jeito que eles querem, né? Você é demitido, você perde emprego. Agora o Estado já não. O Estado, ele não tem isso ainda, porque até mesmo porque da questão da estabilidade, né? Eu vejo muita gente criticar a estabilidade. Eu acho que a estabilidade tem que continuar, né? O que não pode continuar é a estabilidade para quem não trabalha. Então, se você identificou que a pessoa, né, ou o professor está dando uma aula chulesíssima, né, um absurdo, né, ou
se o cara lá que trabalha na Petrobras tá fazendo as contas tudo errado, né? Então, se você identifica um erro Petrobras não é mais gravíssimo no estatal. trabalho, Petrobras né? eles mandam embora mesmo. Entendeu? Não tem mais Mas estabilidade. ainda acontece de ter estabilidade dependendo do cargo, né? É, eu E- acho que também um pouco a estabilidade, né, na escola, por exemplo, e outras estatais, ela protege exatamente disso, assim, dos desmandos de um supervisor que não vai com sua cara por causa da sua barba, da sua roupa. Então ele é obrigado exatamente. a seguir um regulamento nacional, estadual, assim, de que não pode ter essa regra. Tinha regra, né? Vale lembrar que escravidão estava na lei na época, né? Então, às vezes a lei demora um pouco, mas já é uma garantia. E Sim, mas, infelizmente, né, algumas proteções que tem na lei protegem os maus funcionários, né? Mas aí entra a questão de fiscalização, entra a questão de mudar algumas regras da lei para não premiar essa galera, e né? definir o que realmente você perde a estabilidade, como esse fato de não ir trabalhar, sabe? Que nem Exatamente. acontece com o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio. Se ele não pisou Sim, lá no ano todo, sabe? Nem que foi. É que aí é voto, né? É diferente, mas um processo de impeachment ele merece, por exemplo. Mas se é um funcionário público, também, sabe? Porque realmente na área privada você não precisa fazer nada errado para ser mandado embora e pode ser por racismo do chefe. Eu, como eu sempre trabalhei, eu sei que tem tudo disso, ou racismo, ou divergência religiosa, ou simplesmente, sei lá, a mulher dele olhou para você. É, e não tem proteção. Eu sempre falo assim que eu acho que, apesar de nunca ter trabalhado na coisa pública, sabe? Eu não quero que, como muito liberalzinho aqui no Brasil quer, que seja tão horrível para quem trabalha, para funcionário público, como é para quem trabalha na iniciativa privada. Eu acho que pelo contrário, tem que ser na privada, tem que ser tão bom como é na empresa pública. Mas tem coisa para consertar, eu concordo, né? Essa parte da estabilidade assim também. Mas a gente, ó, já foi longe do negócio, era roupa que a gente estava falando. Vamos soltar o vídeo. Né? E aí diriam, ué, mas eu estou movimentando a economia. Sim, a economia ela pode ser movimentada com coisas que vai ajudar a sociedade, né? Então, para combater esse gasto desnecessário de roupa, por exemplo, né, você pode gastar com cultura. Né? Tem muitos artistas, né, tem de vários tipos de áreas, né, dentro da cultura que você pode gastar com teatro, cinema, música. Né? Então, ao invés de gastar com roupa, ficar indo em shopping, torrando seu dinheiro, né, você pode gastar com cultura. Mais algum comentário nessa parte de roupa? não, Eu tá. vou. Eu não retiro uma vírgula do que eu falei. Não, eu achei engraçado esse negócio que você falou no final, porque ele se aplica a tudo que você fala depois no vídeo também. E é o, por exemplo, da energia solar, de revolução de energia. O argumento que o Trump usou também, que vocês querem acabar com os empregos dos mineradores de carvão, sabe? Ou, Não, a gente quer mudar o emprego. não, mas se não tem certas profissões desaparecem. Profissões, sabe, o recarregador de óleo de baleia nas lamparinas da cidade não precisa mais, porque agora é É, LED, sabe? Então, e realmente tem um monte de gente que trabalha em shopping vendendo roupa. E eu já cheguei a ir numa entrevista para participar da dinâmica da CIA para isso. E é infernal, sabe? Aquilo acaba com a cabeça das pessoas, porque realmente eu não respeito moda em geral, assim, eu não acho que roupa é importante para, a não ser até os seus 20 e poucos anos ali, para você demonstrar sua identidade através da roupa. Eu acho que roupa é para vestir quando tá frio, né? Porque é contra a lei sair na rua sem roupa. Um tênis é bom, ainda mais na cidade suja que a gente vive e tudo. Então, roupa é um utilitário, não é uma.
uma maneira de se expressar. Mas eu entendo que pra gente mais nova é diferente, né? Usa camiseta com... Até no podcast mesmo que eu assisto os outros, os caras usam camiseta para passar uma mensagem, para dizer que gosta de uma banda, né? Você tá de camisa amarela hoje, né? Deixa eu ver. Tá. Eu tô de camisa amarela, mas eu não sou retardado. Bolsonarista. Peraí, eu parei de compartilhar, parei. Então tá, vamos continuar. Outro gasto assim, absurdo que eu vejo de muita gente fazendo, que é com comida, né? Então, existe limite para isso, né? Quantidade, né? Desperdiçar o mínimo, o local que você gasta com essa comida, né? O ideal é gastar onde? Com pequenos produtores, né? Pequenos comércios, né? Então, dentro do possível. Viu? Ontem, eu lembrei, agora você falou, eu fui ali no tiozinho do lado, que tem uma hortinha, né, só que ele não atendeu. Mas a daqui de casa, agora não, assim, coloquei lá fiz um pré-tempero de uma carne, tudo com as coisas daqui, com cebolinha, salsa. Eu tava pensando, tem que aumentar mesmo, deixar forrar lá em cima, assim, até quando chover só vai cair nas plantas, assim, de tudo quanto é tipo de vegetal, assim, que realmente é bem melhor em casa. Você tira da hora da terra, assim, vai lá, põe na sua comida. Não tem como comparar com o supermercado, né? Essas coisas. Porque pensa bem da cadeia produtiva, para chegar um cheiro verde, uma alface ali no supermercado lá em cima, de onde que ele veio, né? De que dia. Mas isso é uma coisa que eu vejo muita gente não fazendo mesmo, né? Até acho que durante aqui vai dar para ouvir a moto chegando o tempo todo das hamburguerias artesanais e Pizza Hut e tudo mais. Principalmente o que eu estou dizendo são para as pessoas que têm muito dinheiro, né? Quem tem dinheiro limitado, né, o básico para sobreviver, fatalmente vai ter que gastar em locais que cobram menos, né? E aí não entram os pequenos produtores, os pequenos comércios. Mas para quem tem muito dinheiro, esse é o caminho que tem que ser seguido. Outro gasto absurdo que tem: viagens, né? Viagem para o exterior o tempo todo, e sendo que essa viagem poderia ser muito mais bem aproveitada, né? Tudo bem, quer viajar para o exterior? Sim, mas vai para pesquisar o local, né? Conhecer a cultura. Então, aproveitar, né? Andar bastante, né, nos transportes para aprender quais são os melhores transportes, né, dependendo do país que você vai, para poder trazer para o seu país bons exemplos, ou seja, aproveitar a viagem, né? Não ser uma viagem vazia que você vai para comprar, que é muito comum dentro dessas pessoas que têm muito dinheiro. Você vai num país, você não conhece a cultura, você vai em shopping de outro país. Que a quantidade de gente que coloca assim, né, curto viajar, assim, e realmente é uma coisa muito besta, né? Quem que não curte viajar, né? O problema é não ter dinheiro para viajar. Eu, se eu pudesse, eu estava viajando sempre, assim, apesar de gostar de ficar em casa. Mas muitas dessas pessoas que falam, né, curto viajar, que nem a pessoa que fala, depois você vai falar de animais de estimação, se eu tô lembrando bem. Mas também, ó, amo cachorro, amo gato, essas coisas assim. Eu falo, putz, é um jeito estranho de amar. Amar viajar, amar cachorro, amar gato. Né? Porque você ama, mas você vai para outra cidade para fazer as coisas que você já faz na sua. Eu até entendo, assim, não, quando a gente morava no interior, mais Lorena, assim, que, vamos para São José, vamos no shopping. Porque não tinha shopping em Lorena. Ou vão no McDonald's, né? Eu mesmo, depois de velho, eu cheguei a fazer isso, porque quando eu fui para o Rio, eu queria comer na KFC, que eu não tenho KFC em São José. Nem sei se tem hoje, mas também não quero mais. Sei o que você está falando, né? Até foi uma coisa que eu comentei com os alunos esses dias, que eu estava analisando, né? Que no começo do ano
agora de 2020, o Estado começou a implantar em todas as escolas disciplinas novas. E o que tinha que fazer lá no começo do ano, né? Tinha que as escolas pegarem os sonhos dos alunos e as aspirações profissionais, né? Uhum. E a grande massa assim dos alunos, né, o projeto de vida deles era viajar. A grande massa, né? Uma grande parte também era na parte de esporte, né, ser jogador de alguma coisa. E na área de humanas, já com menos pessoas, mas tinha bastante. Né? E muito pouca gente na área acadêmica. Muito pouco. E essa pandemia aí, né, ela se a pessoa começa a entender, né, o porquê que aconteceu essa pandemia, o que está rolando, começa a ver que ela está provando, além de várias outras coisas, de como que a ciência é importante. E que esses projetos de vida que a maioria da população brasileira, ou pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem de viajar, de jogar futebol, a gente ficou claro agora que se você não tem uma ciência eficiente, né, uma ciência funcionando no país, acabou o sonho disso aí. Eles não podem viajar, eles não podem fazer esporte, entendeu? Ou seja, não adianta querer fazer as coisas por fazer, só pensando no prazer, né? Uhum. E o mundo cada vez mais está cobrando isso das pessoas. Sabe? Você pode querer se divertir, mas a vida não é lazer. Então, a vida, ela tem mais do que isso. E a ciência é a coisa mais importante para o ser humano viver, ainda mais chegando em 8 bilhões de pessoas. Se você não respeita a ciência, você perde os benefícios, né? Porque eu pensei em dois casos, assim, um era o Campos do Jordão, Monte Verde, né? Não tá gravando, não vou citar o nome, mas que foi para Monte Verde nesse final de semana. E daí na hora que eu estava conversando, até lembrou, né? Mas pode entrar, porque tem essa, né? Tem cidades que tá isolado de não cidade turística também de São Tomé, ouvi falar, Ubatuba, São Sebastião, que você, por um tempo você não pode entrar na cidade mais, porque por causa do vírus, né? E isso é um tipo de coisa que a gente não levou em consideração antes e pode perder de repente e não adianta espernear, né? E o outro lado foi uma coisa que eu aprendi na faculdade de turismo muito, que é a capacidade de carga, né? Que eu lembrei de Trindade, lembrei de tantos lugares, né, que o pessoal fala, era bom naquela época, sabe, quando a gente tinha 20 anos. Trindade, quando eu fui lá, eles já falavam isso, era bom antes, quando não tinha tanto turista. Porque realmente, vira uma moda, né, daí a mesma coisa da roupa, para você ser alguém, ainda mais depois com o Instagram e Facebook, essas coisas tudo, você quer tirar as fotos, você quer mostrar que você foi, para sua vida ter mais sentido. E eu, desde, né, quando eu fui lá visitar você na Europa, assim, aquilo ficou bem claro para mim, de que aquela era a viagem da minha vida, assim, que eu estudava geografia desde os 3 anos de idade, né, aprendendo, lendo o Almanac Abril e vendo os dados técnicos do país e achando fascinante, falar um dia, eu quando era criança eu ficava pensando, um dia eu vou lá ver essas coisas e vou perceber as diferenças e o que você falou no vídeo também, o principal, o sistema de transporte. Sabe, eu estava vendo um filme francês no outro dia, eu estava vendo que os parisienses que moram em Paris, eles usam carro porque, sabe, alguns eles mais usam carro que turista, porque, sabe, tá indo pro trabalho, tá tendo a vida dele normal ali, não tem aquela coisa muito de descobrir a cidade a cada dia, né? Quando você mora todos os dias da sua vida na cidade, você não tem pressa de descobrir as coisas do que como alguém que está de viagem. Agora, alguém vir de um outro país e alugar um carro, né? E é a mesma coisa você tá dentro de um carro no congestionamento em São Paulo e em Paris. Não tem a menor diferença, sabe? Você continua sem contato com os outros, você continua mal conseguindo ver a paisagem, os lugares da cidade interessante.
Agora, já você entrando no metrô de Paris, no metrô de Berlim, Nova York, ou andando de VLT, bondinho e ônibus que seja, sabe? É, ou pegando trem de uma cidade para outra, como dá para fazer na Europa, assim. Não é uma questão, eu quero chegar rápido nesse ponto turístico no Pão de Açúcar, no Corcovado, e daí você vai, aluga um carro, ou vai numa van, assim, alguma coisa, sendo que se você fizer o traçado, né, pegar, hoje em dia é super fácil fazer isso, mesmo se você não souber a língua do lugar, você pega o mapa de metrô, aplicativo numa cidade grande dessa, e você acaba conhecendo um monte de coisa, sabe, que é bem mais específico do lugar, bem mais genuíno do que esses pontos turísticos que você vai pulando de um para outro. E realmente é um desperdício, porque também é um desperdício no ponto de vista ambiental, né? Do combustível usado, só do avião que você ir para a Europa, por exemplo, daqui do Brasil, eu acho que, pô, justifica a gasolina, o querosene de avião, de aviação queimado no negócio e aprende sobre o lugar e curte. E não fica outra coisa também, como eu trabalhei em bar, essas coisas, esperar ser bem servido num restaurante em Paris ou numa cervejaria em Berlim, sabe? Eu falar, mas como assim? Eu vim aqui, vou ser destratado. Falo, meu, você tá na vida dos outros. Você tem que estar grato de que eles estão para te servir lá, sabe? Ainda mais agora, né? Que eles estão correndo risco de vida, né? Para quem está fazendo turismo agora. Eu acho até que o turismo devia ter parado mais do que parou aqui, do jeito que está, a quantidade de viagem é absurdo, sabe? Na Nova Zelândia dá para entender, mas aqui não. Não, mas lá na Europa eles fecharam, né? Eles estão querendo reabrir. Tá fechado faz tempo. Porque a Espanha já estava planejando, já porque a Espanha e a França são os dois países que mais recebem turista no mundo. Eles reabriram agora, essa semana, tava mostrando. Mas eles também levam a sério, né? Não vai ser que nem aqui, ou como eu tinha comentado com você do podcast lá dos caras do Community, que o cara, na Coreia você ficava isolado, na Coreia do Sul, 14 dias isolado depois que você descia do avião, para garantir que você não tinha nada, para depois você fazer suas coisas. Enquanto nos Estados Unidos você descia do avião, passava, não tinha nem alfândega. É só o de segurança lá para ver se você não é terrorista, mas de resto nada. Assim. Então, e não é à toa, né? Dá para ver nos números, que isso aconteceu, como refletiu. Vamos lá que ainda tem uma metade aqui. Outro gasto absurdo da sociedade atual de quem tem muito dinheiro é com carro e moto, né? Com veículos individuais. Fora que essa atitude de estar andando sempre de carro e moto, você prejudica tanto o meio ambiente como a própria pessoa, que ela é uma pessoa sedentária. Então, trocar isso pelo quê? Caminhada. Né? Você caminhar, você conhece pessoas, você está em contato com a natureza, você deixa de poluir. Né? Outro gasto absurdo com pets. Né? Gastar com cachorro, com gato, quantias absurdas. Né? Sendo que tem muitas crianças para serem adotadas. Né? Substituir os animais por pessoas. O gasto com o ser humano é muito mais importante. Então, essa é a parte que eu acho que até é o que eu falei para você não publicar de vez assim, vou comentar com você antes, que eu estava mais preocupado que o exército de gente que curte pet ia ficar revoltado. Né? Essa galera, os amantes dos animais, que na verdade hoje em dia eu vejo mais como senhores de engenho, assim. Então meio que ninguém perguntou pro cachorro, pro gato se ele quer ficar. Daí eu já discuti isso no Twitter com as pessoas. Eles apresentaram o argumento assim que os cachorros realmente gostam dos seres humanos. Isso é verdade. Eles realmente curtem e talvez eles iam ficar meio perdidos se a gente resolvesse falar não sai daqui, cachorro. Só que pensa bem,
Essa era a ressalva que eu queria ter feito para você. Que eu acho que tem que ter uma transição, tá ligado? De, do jeito que é agora, com, sei lá, 15 bilhões de cachorros e gatos para 8 bilhões de pessoas, e um monte de gente com cachorro e gato na casa, e para uma coisa melhor no futuro, assim, que é uma outra pessoa tem, sabe? Gente que tem espaço tem, que mora em chácara, que ou quem é cego, sabe, tem um cão guia, alguma coisa assim, porque eles são úteis para algumas pessoas e seria mancada arrancar de todo mundo, né? de gente que precisa, ou até criança com autismo, ou criança com síndrome de Down, fazer ecoterapia, sabe, essas coisas. Era essa a ressalva que eu queria ter feito, só que você falou que eu concordo do resto, assim, que o nível de propriedade de animais na cidade, em lugares pequenos, não sanitários, está absurdo, sabe? A gente tem exemplo para tudo quanto é lado disso. Sim. Era só a ressalva que eu queria fazer, que tem pessoa que precisa, e se o animal meio que tem uma escolha, eu acho que tudo bem, sabe? Se é numa chácara, num sítio, numa reserva natural. E no caso do gato, daí é que a gente vai arranjar briga com 1 milhão de pessoas, porque realmente o gato não precisa da gente, nem na cidade. Então eu já não vejo. E ele parece que não está muito interessado em nenhum dos donos, nenhum gato que eu conheci, assim, tipo, fazer um carinho um outro, assim, uma hora. Mas ele ia fazer aquele carinho qualquer um, sabe, que desse comida. Eu não vejo como precisaria ter esse tanto de gatos. Sabe? Mas é isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter uma transição. Aos poucos a gente tem que caminhar para menos gente ter. Não dá para ser da hora para outra, porque senão eles vão jogar na rua e vai ter epidemia de raiva e tudo mais. Entendi, Breno. Entendi. Mas eu não tenho ligado muito não para o que vão pensar, o que vão falar, que fale, entendeu? Tava pensando até no que como fazer essa divulgação, né? Eu ia falar para você de eu postar o vídeo já na íntegra, entendeu? Esse que eu te enviei. Sim. E Era até bom para e aí saber o impacto, né? Isso é... exatamente. Aí depois postava o compilado, esse editado com os comentários em cima, essa entendeu? discussão, e até bom, né? O que a gente fez antes de publicar ele, o original, assim, que mostra, ó, a gente sabia já que certas coisas ia ter gente que ia chiar, e vão lá e vão chiar de verdade. É uma boa ideia, tem que postar mesmo. Daí a gente usa até como proteção. Peraí, a gente pensou nisso depois, mas... Não, talvez eu teria que ter alongado mais um pouco a minha fala nesse momento do cachorro, mas eu, sinceramente, eu quero mais que se foda. Eu sei que você é assim, é por isso que eu falei, assim, porque eu já tenho esse cuidado, assim, de será que a gente está sendo injusto com uma ou outra pessoa que é uma exceção? Então, se a pessoa, por exemplo, o autista que você comentou, né, o da ecoterapia, eu não falei deles, entendeu? Eu falei da inutilidade, né, dos inúteis, né? Está bem claro desde o começo do vídeo. Para quem sabe entender o que as pessoas falam, né, não precisa eu fazer essa ressalva. Mas é interessante depois a gente postar esse vídeo aqui editado, Sim. até para, né, às vezes não precisa nem responder nos comentários lá algum imbecil que vai falar que eu não gosto de cachorro, como muitos já falaram, né, que eu gosto, adoro cachorro, adoro gato. Eles são as coisas mais bonitinhas do mundo. Adoro, mas no mato, entendeu? Lá no mato, que é o lugar deles, que o ser humano domesticou ele. Ou numa entendeu? casa grande, podendo andar todo dia e não fazendo cocô na porra da frente da minha casa o tempo todo, sabe? Exatamente, entendeu? Não é sanitário isso, sabe? E é injusto porque os donos impõem para os vizinhos a parte ruim, aquela velha coisa, eles socializam a parte ruim de ter um cachorro com os vizinhos, com todo mundo, né? E capitalizam a parte boa,
que é ele pular todo babão, assim, todo feliz na hora que você chega em casa, te dando alegria, sabe? Te dando força para Exatamente. continuar na vida. É injusto, sabe? E é também É, justamente porque eu gosto tanto deles que eu entro nessa treta de que, não, se você gostasse mesmo, você não estava aprisionando ele, explorando emocionalmente o bicho. Tem essa também. Eu acho que é super sim. sacanagem, Não, né? e a questão que você falou das pessoas que precisam, né? Eu já vi até gente postando estudos sobre isso, né? Eu, pera aí, nossa, já deu, vai dar 20 minutos. Eu pedi para você marcar. Tem que dar uma pausada, né? Vou dar uma pausa. Não, então, aí, né, que eu estava falando dessa questão de quem precisa, né? Tem até estudo falando que a presença de animal em casa e tal, né? É, tem estudo para a situação atual, né? Que o ser humano ainda está patinando cientificamente na questão de relações humanas e de doenças, né? Mas eu garanto, eu tenho certeza absoluta, eu nunca estudei isso, mas tenho certeza do que eu estou falando, né? Que se a medicina, né, a parte de psicologia, psiquiatria, né, fosse mais evoluída, tivesse se preocupando mais em realmente solucionar os problemas de forma conjunta, né, a gente teria terapia, não precisasse de cachorro e gato dentro de casa para dar carinho para as pessoas. Né? Se a relação humana fosse mais valorizada, né, que não é difícil, um pouco que você investir em pesquisa nessa área, e não só em pesquisa, em subsídio, né, ou seja, o governo ou as empresas darem dinheiro para que essas pessoas que têm depressão ou solidão, né, tenham um contato mais sadio com as pessoas, não precisaria desse papo de que o gato e o cachorro ajudam a pessoa a não ter depressão. E aí eu vejo também que esse problema mental coletivo da sociedade também poderia ser resolvido com repensando o urbanismo, porque esse que é o meu problema com a posse de cachorro e gato, sabe? Porque as casas não são preparadas para isso. Agora, até se for, né, pelo nosso projeto, os centros sociais, de arquitetura verde, as casas tiverem mais matinho. Inclusive, hoje eu fiz uma ação nesse sentido, que eu li na internet também, que milho de pipoca brota, que é uma facilidade, sabe? Você coloca no vasinho, ele sobe, fica grande, e gato é viciado na parada. Então, geralmente, gente que tem gato em casa e fica bravo porque o gato come as flores, porque gato é cuzão, ele come o que quiser também. O cachorro, você dá um tapa na orelha dele, que não deve fazer, viu? Cadê a câmera? Não deve fazer, mas ele nunca mais faz, né? Gato, ele não liga para regras do dono, né? Faz coconaria porque ele gosta da areia, não porque o dono mandou. Eles são bem independentes, né? Mas que eles adoram folha de planta de milho e eles param de destruir as flores para comer. Eu não quero gato ali em cima, assim, mas eu plantei porque eu quero ver a folhinha de milho como que é, se cresce uma espiga, vai que cresce uma espiga também, não sei, né? Às vezes cresce. Sabe se cresce? Yeah? Espiga de milho, se eu plantar no vaso assim, ele vai crescer até dar uma espiga mesmo, será? É outro que precisa de vaso grande. Porque o milho é grande, né? Ele dá Sim. 1,70 m, sei lá. Precisa de. Senão, até no vaso, por exemplo, que eu tenho a minha maior planta aqui em casa, aquela que eu te mostrei aquele dia, Uhum. né? É, até ela, naquele vaso ali, a espiga até cresce e tal, Uhum. mas vai ficar uma espiguinha, né? Em vez de ter ali uns 20 e poucos centímetros, vai ter uns 10, vai ser uma espiga menor. Eu tenho, isso me lembrou que tem a pitanga, agora já a garrafa de água de 5 litros que eu usei já quebrou metade, daqui a pouco vai começar a vazar terra, eu tenho que achar um vaso grande, isso que é Nossa, bom. cresceu bem. Ela tá com, né, 1 metro e pouco de altura, assim. Hoje eu lembrei, assim, de como que eu trouxe ela dentro da mochila quando eu comprei da tiazinha, lá na Cidade Jardim, né? Então ela devia ser, sei lá, esse tamanho aqui, assim,
Não dá pra ver minhas duas mãos, né? Na cama. Mas devia ter uns 35 centímetros, mais ou menos. Sim. Então ela Legal. cresceu, mas eu acho que ela não vai mais longe do que aquilo, não. Se eu não trocar, e agora. Arranjar uma daquelas latonas de pedreiro uso. Uhum. E Será aí que dá já pra. tá? Eu tava querendo uma mais larga ainda. Mais larga e Tem mais que funda. correr atrás aí nas caçambas, né? Às vezes você acha. E às vezes postar também lá no Facebook lá. O pessoal sempre tem esse tipo de coisa marcando em casa sem usar. Com esse vídeo aqui, alguém às vezes vai contatar a gente depois que a gente postar. Sim. Deixa eu dar uma pausadinha rapidinho. Essa pessoa amanhã que você não deu oportunidade, você deu oportunidade para um cachorro, um gato, ela pode ser o assaltante, o sequestrador. Vai te pegar. Aí só esse argumento eu achei legal, que você falou assim, adota uma criança, né? Tem uma galera que não vai fazer essa conexão tão rápido, mas é sério. Vai te pegar. Eu tô achando hilário o jeito que eu falo, cara. Esses dias teve um professor lá no grupo do Matarazzo que falou que é peculiar o jeito que eu falo. Eu falei peculiar para não chamar de estranho, né? Ele falou assim, não, é que você fala com tanta certeza, tanta convicção, ele gera isso, peculiar. É o que acontece quando você pensa pra falar, eu acho, né? E aí nesse isso, vídeo, apesar de não ser de comédia, eu já dei risada umas 3 vezes do jeito que eu falo. Não, tá bem humorado, mano, tô sentindo. Esse negócio peculiar, eu lembrei de que já ouvi falarem isso de mim, de você, de o jeito que a gente anda aqui. As pessoas veem a gente na rua e sabem que é a gente pelo jeito que a gente anda. Eu não sei qual que é o jeito que eu ando. Aqui. Foi uma certa pessoa que a gente conhece muito bem que comentou isso, mas eu não quero mencionar o nome dela. Falar, eu passo de carro e vejo de longe que é você. Assim, eu sei lá. Jeito peculiar. Você viu o filme? Eu vi o filme. É legal esse negócio do não citar nomes. Senão a gente vai ser processado já no começo, aí é foda. Você tá de gente que também, por boa coisa, que merece estado. Se eu vou falar mal, eu vou omitir, porque muita gente vai saber de que eu tô falando. Só falar que o Bolsonaro é filho da puta. Você pode falar o tempo todo. Isso não tá na Constituição. Você não pode falar para fechar o STF. Também. Era um bom jeito de ter uma promoção rápida, né? A gente ir pra cadeia por falar para fechar o STF. Eu não quero fechar o STF. Eu ia falar antes aqui, não esqueço, mas você assistiu aquele filme que tem peculiar no nome do Tim? Não é Tim Robbins. Tim Burton. Isso. Sim, assistiu. Acho que tem até a continuação já, né? Eu fui ver no cinema. Acho que tem. E realmente é bem peculiar, assim, mas o que eu lembrei é que eu assisti esse filme francês que eu tô falando pra você, que eu assisti anteontem, do Roman Polanski, sabe? Aquele romeno francês que foi expulso dos Estados Unidos por pegar uma menina de 14 anos, mas ele é um grande diretor, péssima pessoa. O filme é com a Eva Green, que é a Miss Peregrine, né? E ela realmente é uma pessoa que ela tem um olhar, todos os filmes dela, ela tem uma cara de peculiar, assim, meio que de insana. Né? Tudo bem que é atriz e toda atriz é meio mais... E todo ator também, não estou sendo machista, sabe? Gente que trabalha fazendo, né, atuando como outra pessoa é meio maluco na cabeça, né? Mas elas têm uma cara, assim, né, de que é diferente de um monte de gente, assim, que é meio... Sei lá, parece que ela matou alguém. Essa eu não lembro quem que é. É a que fez aquela rainha louca lá? Você tá falando? Foi, não, acho que não. Depois essa é outra. Eva Green. Eu vou continuar aqui. Outro gasto sem noção. Plástica. Né? Ao invés de gastar com plásticas, né, com cirurgias estéticas, gasta com filosofia. Peraí.
Eu já faço a ressalva agora porque o resto tá certo. De novo, tem gente que precisa. Não, não, porque eu não me sinto bem com meu nariz assim. É gente que teve 80% do corpo queimado. Sim, sim, claro. Mastectomia, que teve câncer de mama. Tem esses casos. É só essa ressalva que eu queria fazer, sabe? Sim. Agora, coisa que é puramente estética, assim, tipo, enlargamento peniano, não, funciona pequeno. Gasta com Então, relaxa. É. filosofia, que você, estudando filosofia, você vai verificar que não é necessário você se preocupar com a sua aparência, com excesso. Né? Outro gasto absurdo, remédios. Né? A maioria dos remédios que essas pessoas gastam, vivem à base de remédio, não precisaria se você investisse em yoga. Né? Uma, uma cultura milenar, né? Uma prática milenar que você poderia substituir os remédios por ela e ser uma pessoa saudável. É de novo a mesma ressalva. Certas pessoas precisam de remédio, mas eu concordo com você que o abuso de aspirina, de anestésico, tá fora de controle, sabe? Aqueles para dormir, aqueles para acordar, aqueles para foco, que eu sei que um monte de gente toma, sabe? Sim. Ou qualquer tossezinha já vai, pega um xarope. O xarope é uma das drogas mais potentes que tem, assim, devia ser proibido. Tem até, já ouviu falar do Lil Wayne? Você deve ter ouvido, você curte rap, né? Sim, sim, Black Eyed Peas. Não, não. Esse é o will.i.am. Ah, sei qual que é, o Rastafari também. Que ele fala, ok, as músicas dele ele só fala ok, yeah. O Dave Chappelle fez. Sim. Tirando ele, é muito engraçado. Acho que foi ele que teve, assim, umas 5 overdoses de xarope pra tosse. Tá ligado? O cara é rico e chapa de xarope pra tosse. Né? Nossa, eu não devia estar falando isso no vídeo, que daí vai ter gente. Não tomem xarope pra tosse. Não, tô tentando lembrar aqui de um filme que eu vi, uma série. Não tô lembrando agora que o cara tomava. Ah, lembrei do Freud lá, a série do Freud. E ele pegava e tomava cocaína diluída o tempo todo. Não, Coca-Cola merece um episódio inteiro do podcast uma vez para discutir essa questão, se existe ou não extrato de folha. Eu sei que existe. Ainda existe extrato de folha de coca na Coca-Cola. Não tem cocaína, porque daria trabalho fazer, mas a Coca-Cola até hoje, o xarope que vem lá de Atlanta e é espalhado para o mundo inteiro, é o mesmo xarope vendido, a mesma coisa que a Heineken faz com o extrato da cerveja deles, preparado na Holanda e distribuído para o mundo todo, por isso tem o mesmo gosto. A Coca é a mesma coisa. E eles continuam comprando toneladas e toneladas de folha de coca da Colômbia todo ano, sabe? Então, vai dizer que não tem um pouquinho ali. E não só isso, você já ouviu falar da cola também? A planta de cola, que é da Coca-Cola? É uma planta parecida com coca, também é estimulante, também é meio narcótico, assim, não narcótico, né? É droguinha também. Cola é droga. A gente, não aquela de sapateiro, né? Mas isso aqui tá virando um podcast de. Melhor não. Vamos continuar. Outro gasto, escravos. Né? Essas pessoas que têm muito dinheiro, geralmente têm alguns escravos, ou seja, paga mal as pessoas, para essas pessoas sobreviverem apenas, não terem um dinheiro, um bom salário. Então, torne, mesmo que seja um trabalho mais básico, torne esse trabalho mais proveitoso, comece a investir no conhecimento dessas pessoas, torne trabalhos básicos em, talvez, com o tempo, professores, cientistas, investindo mais dinheiro. Né? Então, se você tem bastante dinheiro, você pode fazer isso. Outro gasto absurdo, né? Salão de beleza.
Sendo que muitas vezes você poderia ter um cabelo mais brilhoso, cabelo mais bonito, apenas fazendo esporte, por exemplo, andando de bicicleta, gastando com bicicleta, que é um mercado que é importante gastar, né? Que poderia abrir muita indústria no país. Fabricação de bicicleta e seus acessórios. Não sei se vai passar para outro gasto aqui, mas isso vai ter muita gente que vai chiar, né? Com certeza. E tem pouquíssimas pessoas que precisam mesmo. E uma coisa básica que quando eu estava fazendo meu TCC, tudo que eu estudei de transporte e que eu acho que o mundo tem que transformar, e era bom transformar agora na pandemia, era morar perto de onde você trabalha, sabe? O mundo, acho que não tem jeito se a gente continuar tendo milhões de pessoas que moram a 40, 60 quilômetros de onde trabalham, sabe? Acho que não tem como, sabe? A grande maioria das pessoas tem que morar muito perto de onde trabalha, porque o gasto de combustível é gigantesco, assim, além de ser péssimo para a saúde das pessoas. Vou soltar. E o último exemplo que eu teria para dar hoje é a academia, né? Gastar com academia, musculação. Você poderia gastar com uma arte, o esporte brasileiro, né? Que é secular e que está precisando de muito apoio, que é a capoeira. Então, essas são as minhas sugestões para você parar de usar o dinheiro como se fosse papel higiênico. Use o dinheiro com inteligência. Realmente. Na academia, sabe, fazer exercício tem que fazer. Eu aprendi isso na minha vida, eu costumava ser sedentário, todo mundo tem que fazer. Esporte. Cada um tem um gosto por uma coisa, mas eu tenho uns outros comentários. Nesse caso, eu não ia nem fazer uma ressalva do que você está falando. Eu ia piorar, eu ia falar mais ainda, porque é um templo do egocentrismo, sabe? É lotado de espelho e depois que você sai da escola, né, no quinta, oitava série ali, faculdade, se livra dessa coisa do julgamento dos outros, assim, de querer parecer para os outros. E você vai cair numa academia que é basicamente isso que está acontecendo, a continuação da escola, de que um reparando no outro e quem gosta de quem, não sei o que. É a mesma coisa de igreja e bar para gente velha, né? Para mulher velha e para homem velho, sem querer generalizar. Tipo, você vai para esse lugar para ter um convívio social, mas não é a função principal deles. A função principal de um bar é comprar comida e bebida. A função principal da igreja não é você ter convívio social, necessariamente, é conectar com Deus, para quem acredita nessas coisas. Do mesmo jeito, na academia não é para ter convívio social, é quase como se todo mundo jogasse no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, e precisasse ficar dando um grau no corpo, assim, sendo que não adiciona nada, como, por exemplo, jogar tênis, andar de bike, né? Sim, foi bom você abordar isso aí, foi bom você abordar essa questão, que foi o que faltou lá foi religião, né? Gastar com religião, né? Que você está alimentando um monte de falso profeta, né? Cara que não tem estudo nenhum, falando um monte de besteira, né? Se baseando num livro que é um livro da carochinha, que é a Bíblia, né? Então, faltou ali. Mas legal que o podcast nosso aqui, ele vai adicionar isso, que tem que ficar bem claro, que é desnecessário. Para o mundo avançar, você dá o dízimo. O dízimo, né, ele tem que ser dado se estiver bem claro o que a igreja está fazendo ali. Sim. Tá? Tipo, por exemplo, se tivesse realmente um centro social solar, por exemplo, que a igreja tem, ela investe em pesquisa, investe em melhoria do capital humano. Alguns religiosos vão argumentar que eles fazem isso, que ele tem as pastorais e tudo, mas o problema é que... Mas para ensinar coisa absurda. Ensinar preconceito, né? Lá nos Estados Unidos eles ficam fazendo campanha na frente de hospital que realiza aborto. Alguém já está passando mal na vida
com uma decisão difícil para a pessoa, daí tem um desgraçado que ainda vai gritar, que vai pro inferno quando a pessoa tá entrando no hospital, assim, sabe? Então... Sim, a igreja... E aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro quando o Luan fazia catequese, né? Que ele chegou falando que na catequese estava ensinando que a pessoa tatuada vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Então, né? Então você vai dar dinheiro para isso, para ensinar esse tipo de coisa que, né? Colocar preconceito na cabeça de criança, né? Então não. Então o dinheiro, o dízimo, a caixinha lá da Igreja Católica é outra coisa inútil. E tem que parar de gastar dinheiro. Quando fala esse negócio de ir pro inferno, eu lembro sempre do nosso vô, que já morreu, que ele falava que ele queria ir pro inferno, que lá é bem mais divertido, tem as gostosonas, diabona e aquelas coisas. Eu falo, o inferno parece 1000 vezes melhor, né? Do que... Mas esse negócio da religião eu iria bem mais longe. Tinha que ter um episódio desse podcast inteiro que eu quero criticar muito, que é o papo de caridade, sabe? Que eu já li muito sobre isso, que caridade não funciona, né? Funciona só para o ego de quem está dando o dinheiro, e de que tudo bem, às vezes você vai tirar comida do morador de rua, ou de roupa, essas coisas, porque que eu estou falando que caridade é ruim. Não, isso tem que ser resolvido sim, sabe? Mas não pode vir junto com o dogma religioso, porque é o que os cristãos fizeram na África, aqui na América do Sul, né? Eles não estão sendo caridosos e dando a bonança que Deus deu para eles estão distribuindo com quem precisa. Não, eles estão chantageando, sabe? Eles estão falando, mas agora você está no meu time, porque eu te dei comida, sabe? E não tem nada menos caridoso do que isso, sabe? Isso é exploração pesada. Então a gente tem que ter um episódio outro dia sobre isso. Mas acho que hoje já vai ficar compilando aqui por horas. Foi uma hora de vídeo, deve dar umas 3 horas de compilação. Acho que você pode parar de gravar já mesmo.